E aí, pessoal, tudo certo? Tá difícil reconhecer o delineamento de uma pesquisa, seja fazendo uma questão de prova ou lendo um artigo? Vem comigo. Se é a tua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Juliano e eu vou ficar aqui para a gente estudar e entender epidemiologia e medicina baseada em evidências. Se tu tens interesse nesse tipo de conteúdo, fica aqui para estudar comigo. E aproveita já para te inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos, comentar. Vamos começar? Tipos de estudo, delineamento de pesquisa, estudos epidemiológicos, desenho de pesquisa é um dos principais temas que devem ser dominados por uma boa leitura crítica de artigo científico, por uma boa prática baseada em evidências e também é um dos temas mais cobrados em provas de residência, pós-graduação, mestrado, doutorado. Aqui nessa aula eu vou abordar os principais tipos de estudo, os mais comuns deles, e no final eu vou mostrar um passo a passo de como identificar, seja lendo na metodologia de um artigo, seja respondendo uma questão de prova, como identificar os tipos de estudos que estão na tua frente. Vamos começar falando então sobre os estudos transversais, ou também chamados estudos de prevalência, inquérito, cross-sectional. Esses estudos, eles investigam a presença de doença ou aspectos positivos e negativos da saúde num grupo de pessoas num dado momento. Então eles nos fornecem uma fotografia de como o desfecho está relacionado com a exposição. Isso num único momento. Então, normalmente, a coleta de dados é feita por um questionário, e aí esse questionário ele registra informação da exposição e do desfecho naquele momento da entrevista. Mas afinal, o que é exposição e desfecho? Como alguns de vocês não devem estar familiarizados com os termos exposição e desfecho, ao longo da aula eu vou usar também os exemplos de tabagismo e câncer de pulmão, citando o tabagismo como um exemplo de exposição e citando o câncer de pulmão como um exemplo de desfecho. E eu vou manter esse mesmo exemplo ao longo da aula para deixar mais fácil, beleza? Então, o estudo transversal faz uma fotografia da exposição e do desfecho no momento presente. Ela mede se a pessoa fuma e não fuma, se tem ou não tem câncer de pulmão, naquele mesmo momento. Então, o estudo transversal seleciona uma amostra e dessa amostra ele vai coletar essas informações. E como resultado dessa amostra, ele vai ter aquela pessoa que é um caso exposto, um caso não exposto, um não caso exposto e um não caso não exposto. O que significa isso? Que dentro dessa amostra eu vou ter pessoas que fumam e têm câncer de pulmão, pessoas que não fumam e têm câncer de pulmão, pessoas que não têm câncer de pulmão, mas fumam, e não têm câncer de pulmão e não fumam. As 4 possibilidades. Qual é a lógica então? A lógica é que eu vou encontrar mais pessoas com câncer de pulmão no grupo que fuma do que no grupo que não fuma, se o tabagismo estiver associado ao câncer de pulmão. Ou, por exemplo, se eu tenho uma exposição que seja protetora, como uma dieta ou uma atividade física, eu vou encontrar menos pessoas doentes no grupo no grupo que é mais exposto à atividade física do que no grupo que é não exposto. Então, para que servem os estudos transversais? Eles servem para medir a frequência das doenças, eles servem para medir a prevalência das doenças. Então, eles medem a prevalência de uma condição comum na comunidade, por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidade. Eles também servem para medir a frequência de fatores de risco conhecidos, como prevalência de sedentarismo em idoso, tabagismo, descrever a distribuição das doenças conforme fatores de risco, por exemplo, prevalência de hipertensão conforme nível de atividade física. Os estudos transversais eles também servem para identificar novos fatores de risco, então eu posso testar uma hipótese e verificar se tem associação com um estudo transversal, e aí, tendo essa associação, isso me permite ir adiante com estudos mais robustos. Também me permite planejar serviços e programas de saúde, e eles também servem para monitorar tendências temporais de doenças ou de fatores de risco. Por exemplo, a evolução de diabetes, hipertensão, obesidade, medindo isso de tempos em tempos para ir monitorando essa evolução. Então, uma das vantagens dos estudos transversais é que eles medem prevalência de exposição e doença. Então, eu consigo saber a proporção de pessoas que fuma, que tem câncer de pulmão, que tem hipertensão, diabetes, que é obesa, sedentária. Mas vejam que sempre eu consigo saber a ocorrência dessas doenças ou das exposições de problemas comuns. Então, o estudo transversal ele me serve muito bem, mas ele me serve muito bem para quando as condições são mais frequentes, são mais comuns. E conhecendo também a ocorrência da exposição e das doenças,
o estudo transversal ele se faz muito útil, então, para o planejamento em saúde, porque reconhecendo o perfil de exposição e de doença de alguma comunidade, por exemplo, eu consigo planejar ações mais efetivas direcionadas para aquela realidade. E tudo isso com um tipo de estudo que é bem rápido de se fazer e bem barato de se fazer, comparando com as outras formas de se fazer pesquisa. E uma desvantagem dos estudos transversais é que eles não medem incidência. Então, nos estudos transversais, a gente não sabe o que é um caso novo ou um caso antigo de doença. A gente só sabe a prevalência, a proporção de pessoas que tem naquele momento, mas não sabe há quanto tempo tem ou se são novos casos ou não. Uma outra desvantagem dos estudos transversais é a relação temporal entre exposição e doença. Como nesses estudos se mede exposição e doença no mesmo momento, não dá para saber o que começou antes, o que veio primeiro. Por exemplo, se a gente mede a exposição à atividade física para o desfecho obesidade, a gente sabe que pelos estudos longitudinais, a gente sabe que a atividade física é um fator protetor à obesidade. Mas se o estudo é transversal, a gente não sabe o que veio primeiro. A gente sabe que tem as pessoas que fazem ou não atividade física e são ou não são obesas. Então eu não sei se a pessoa faz atividade física e ela era obesa, começou a fazer atividade física e diminuiu o IMC, ou se ela fazia atividade física e aí aumentou o seu IMC fazendo atividade física. Então essa relação temporal, que é um dos grandes problemas do estudo transversal, tem até um nome, e depois numa aula de viés a gente vai conversar a respeito disso, é a tão famosa causalidade reversa. A gente não sabe o que é a causa e a consequência, o que veio primeiro e fez né, e gerou a consequência depois. Um outro tipo de estudo são os estudos de coorte, ou também chamados estudos de incidência, de segmento, follow-up. Nesse tipo de estudo, os indivíduos são acompanhados ao longo do tempo, e aí periodicamente eles são investigados pelos pesquisadores que vão agrupando dados sobre essas pessoas. Então, eu tenho uma amostra selecionada, por exemplo, os trabalhadores de uma indústria de um produto químico. Dentro dessa indústria, eu tenho trabalhadores que são expostos e trabalhadores que não são expostos àquele produto químico. E depois, ao longo do tempo, num segundo momento, seja esse o tempo que for levar, nesse segundo momento eu vou identificar a presença ou não de um determinado tipo de câncer, aquelas pessoas que adoeceram ou as pessoas que não adoeceram. Qual seria a lógica aqui? A lógica é que eu vou ter mais pessoas que adoeceram no grupo exposto do que no grupo não exposto, se essa exposição for um fator de risco. Se for uma exposição protetora, uma exposição boa, como, sei lá, atividade física, uma dieta, algum tipo de tratamento ou medicamento, e eu vou esperar o contrário, eu vou esperar que eu tenha mais pessoas que adoeceram no grupo não exposto do que no grupo exposto. A tabelinha 2x2, então, do estudo de coorte, ela se apresenta de uma forma muito parecida com a do estudo transversal. Na verdade, a estrutura é a mesma, exposto e não exposto, caso e não caso. A diferença aqui é que no estudo transversal, a medida de ocorrência ela era a prevalência, e aqui a medida de ocorrência é a incidência. Mas a lógica é a mesma. Eu vou ter mais casos no grupo exposto do que no grupo não exposto, se essa exposição for um fator de risco. E o contrário, se ela for uma exposição protetora. Então, quais são as vantagens dos estudos de coorte? A primeira delas é que eles medem incidência, que é uma ótima medida de ocorrência de doenças. Uma outra coisa é que agora, no estudo de coorte, como eu tenho pelo menos um segundo momento em que eu coleto a informação das pessoas, eu consigo estabelecer a relação temporal, que era uma desvantagem lá do estudo transversal. Agora eu sei num primeiro momento que a pessoa era ou não era obesa, ou fazia ou não fazia atividade física, e num segundo momento passou a fazer ou não atividade física, ou aumentou ou diminuiu de peso. Eu sei o que aconteceu antes como causa e o que aconteceu depois como consequência. E assim como os estudos transversais, os estudos de coorte, eles são vantajosos, mas para as doenças comuns. Porque eu não vou acompanhar ao longo do tempo num estudo que é mais caro, que é demorado, que tem uma logística mais complicada, eu não vou acompanhar ao longo do tempo para pesquisar uma doença que seja rara, porque daqui a pouco eu fico esperando por 5, 10, 15, 20 anos e aí eu tenho uma quantidade muito pequena, ou talvez nem apareça um caso novo de um problema que seja raro demais, por exemplo. Então o estudo de coorte ele vai me servir para aquelas doenças, né, aquelas condições que são mais comuns. Uma outra boa vantagem dos estudos de coorte é que eles não são afetados por viés de memória.
Porque como eu acompanho agora as pessoas ao longo do tempo, eu estou naqueles momentos coletando a informação e eu não preciso mais recorrer à memória dela de coisas do passado, o que poderia prejudicar a minha coleta de informação. Um bom exemplo disso são as cortes de nascimento de Pelotas. Em 1982, todo mundo que nasceu na cidade de Pelotas, desde 1º de janeiro a 31 de dezembro, teve o seu peso medido por um pesquisador. E hoje, em qualquer tipo de acompanhamento que se faça nessa corte, em 2023, não precisa perguntar para o indivíduo qual foi o peso que ele nasceu, porque isso tem registrado pela própria pesquisa. Mas aí tu deve estar te perguntando, mas 1982 em Pelotas? Mas a gente já está em 2023, essas pessoas já têm mais do que 40 anos, essa corte já tem mais do que 40 anos, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. E isso é uma das características que faz o estudo de corte ser tão importante. Mas uma desvantagem disso são as perdas de segmento. Por quê? Porque imagina só, por 40 anos a quantidade de pessoas que se muda, que perde contato, então logisticamente é muito difícil manter todo mundo sendo acompanhado. Mas isso é um trabalho que precisa ser feito na corte. Então, perda de segmento é uma desvantagem. Qual o objetivo? Ter o mínimo de perdas possível. Outro problema dos estudos de corte é o custo. Então, como é um estudo que ele se estende muito, ele também sai mais caro. E os estudos de corte são ruins para as doenças raras, como eu comentei antes, ou para doenças com longo período entre a exposição e o aparecimento da doença. Então, se na história natural da doença a distância entre a exposição e o aparecimento da doença for mais longa, ele fica mais proibitivo, né, de ser realizado. O próximo tipo de estudo são os estudos de caso-controle. Nesse delineamento, eu partindo de um grupo de indivíduos com uma determinada doença, os casos, eu comparo essas pessoas com um grupo semelhante que não tem essa doença, um grupo controle. Então, analisando as semelhanças e as diferenças entre esses dois grupos, eu tento entender a doença. Então, num estudo de caso e controle, eu seleciono um grupo de caso e seleciono um grupo daí de controles para esses casos. E aí eu pergunto para essas pessoas se elas eram expostas no passado. Por exemplo, eu seleciono um grupo de pessoas que tenha câncer de pulmão. E aí eu também seleciono um grupo controle de pessoas sem câncer de pulmão. Então eu estou partindo da doença. E aí para todas essas pessoas eu pergunto se elas fumavam no passado, 5, 10, 15 anos atrás, para saber se elas eram expostas ou se elas não eram expostas. Vejam que isso é o contrário do que foi ali o estudo de coorte. Porque no estudo de coorte eu tinha um grupo de pessoas em que algumas fumavam ou não fumavam, quer dizer, eu partia da exposição ao tabagismo, e aí no segundo momento, ao longo do acompanhamento, eu identificaria se aquelas pessoas desenvolveram ou não desenvolveram câncer de pulmão. Aqui é o oposto. Eu seleciono quem tem câncer de pulmão, seleciono um grupo de pessoas que não tem câncer de pulmão, então eu parto da doença, e aí eu pergunto se no passado elas fumavam ou não, certo? E a tabelinha 2x2 no estudo de caso e controle é a mesma do estudo transversal e do estudo de coorte. A diferença aqui é a medida de ocorrência que está sendo avaliada. No estudo transversal, a medida de ocorrência é a prevalência. No estudo de coorte, a medida de ocorrência é a incidência. E aqui, no estudo de caso e controle, a medida de ocorrência que a gente utiliza é o odds. Por que é o odds? Porque eu não tenho como medir a prevalência e a incidência num estudo de caso e controle. Porque eu não sei a proporção de pessoas que têm câncer de pulmão vendo uma amostra de um estudo de caso e controle. Porque um estudo de caso e controle selecionou, por exemplo, 50 pessoas com câncer de pulmão e 50 pessoas sem câncer de pulmão. Então, de 100 pessoas que tem na minha amostra, metade tem câncer de pulmão. Isso não significa que a prevalência daquela doença seja 50%. 50% é a proporção de pessoas na minha amostra. Por quê? Porque ela foi montada, ela foi construída a partir dos casos. Isso não representa a ocorrência da doença fora daquela amostra. Então, como eu tenho essa construção a partir dos casos, no estudo de caso e controle, as medidas de ocorrência, tanto a prevalência quanto a incidência, ficam prejudicadas. Eu não consigo saber. Todo estudo de caso e controle que tenha um caso para um controle, vai ser 50% tem a doença e os outros 50% não têm a doença naquela amostra. Isso
de novo, não representa a ocorrência da doença fora dali. Então, bom, se eu não posso usar nem a prevalência nem a incidência, no estudo de caso e controle eu utilizo o odds. E olha só, agora no estudo de caso e controle, uma grande vantagem é que eles servem para as doenças raras. Porque no estudo transversal e no estudo de coorte, eles eram proibitivos para as doenças raras. Eu não ia acompanhar e selecionar as pessoas aleatoriamente e talvez nem encontrar pessoas que tivessem doenças raras. Agora não, como no estudo de caso e controle, a seleção da amostra, ela parte do desfecho, ela parte da doença, agora ela me serve para doença rara. Porque mesmo que a doença seja muito rara, eu vou partir das pessoas que têm aquela condição. Então, mas na minha cidade só tem, sei lá, 10 pessoas que têm determinada condição. Tu podes fazer um estudo de caso de controle com essas pessoas. Tu pode selecionar essas 10 pessoas e selecionar um controle para cada uma dessas pessoas. E aí eu vou ter o quê? Uma amostra com 20 pessoas em que metade tem a doença e a metade não tem. Então, de novo, não tem como saber, não tem como afirmar aqui que 50% é a prevalência ou a incidência. Mas eu consigo trabalhar com o odds. Tá? Então, o estudo de caso de controle ele me serve bem para doença rara. Só um detalhe, que não precisa necessariamente ser um para um, né? Um caso para um controle para cada caso. Né? Os estudos podem ter 2 controles para cada caso, 3 controles, 4 controles para cada caso. Não infinitos, porque a partir de 4 controles para cada caso, aí a relação custo-benefício do estudo ela já não fica mais vantajosa. Mas até 4, 5 controles para cada caso pode acontecer. O mais comum é 1, 2, 3 mesmo. E a desvantagem dos estudos de caso e controle é essa que eu já bati bastante aqui, que eles não medem incidência e prevalência. Então eles recorrem ao odds como a medida para fazer as suas avaliações. Outra desvantagem dos estudos de caso e controle é o viés de memória, porque agora eu tenho as pessoas que já são caso, né, e aí o grupo de controles, e eu vou ter que perguntar coisas relacionadas ao passado. E aí, nesse caso, eu vou ter um problema aí de viés de memória como uma desvantagem desse tipo de estudo. O próximo tipo de estudo são os estudos ecológicos. Os estudos ecológicos são estudos em que a unidade de observação é um grupo de pessoas e não os sujeitos individualmente. É o grupo agora. Então, esses estudos, eles usam dados secundários, como fontes de governo, censo, serviço de saúde. E esses estudos, então, eles analisam características do local e da população, tentando inferir possíveis associações entre esses dois aspectos. Então, eu tenho um grupo 1, que eu tenho casos, não casos, expostos e não expostos, e eu tenho um grupo 2, uma população 2, uma cidade 2, com casos, não casos, expostos e não expostos. E aqui para ilustrar, agora a tabelinha 2x2 eu não tenho mais como eram nos tipos de estudos anteriores. Agora no estudo ecológico eu tenho a informação numa cidade e a informação em outra cidade, ou a informação num país e outro país, numa população e outra população. Eu tenho 2 informações agregadas de 2 localidades diferentes, por exemplo. Então aqui eu tenho caso e não caso, e exposto e não exposto na primeira população, na primeira cidade, no primeiro país, e caso, não caso, exposto e não exposto no segundo. Só que aqui tem uma questão. Como o dado ele é agregado, eu só sei os totais. Eu só sei o total de pessoas que fumam na cidade 1 e o total de pessoas que não fumam na cidade 1. O total de pessoas que têm câncer na cidade 1 e o total de pessoas que têm câncer na cidade 1. E na cidade 2 também, mas o que acontece aqui de só saber os totais é que agora eu não sei se aquela pessoa que fuma, e que eu sei o total, mas eu não sei se daqueles que fumam, quantos têm câncer e quantos não têm. Ou daqueles que não fumam, quantos têm câncer e quantos não têm. Agora eu não tenho mais a informação individual, eu só tenho a informação agregada, eu só tenho o total, ou eu só tenho a média. Como ele é um estudo de agregados, qualquer inferência individual que eu faça a respeito dos resultados desse estudo, eu vou cair na famosa falácia ecológica. Falácia ecológica é exatamente isso. É eu fazer uma afirmação, uma interpretação individualizada para o resultado de um estudo que é agregado. Beleza?
E quais são as vantagens dos estudos ecológicos? Bom, é que eles são rápidos e baratos, né? É só sentar na frente de um computador e, através de bases secundárias, fazer o seu estudo. Então, e os dados estão disponíveis no DataSUS, IBGE, Previdência Social, assim por diante. Uma outra vantagem é que os estudos ecológicos são ideais para as exposições integrais, como a altitude, o clima, né, o relevo, poluição, em que dentro de uma região está todo mundo exposto à mesma coisa. E também eles são úteis para levantar hipóteses. Uma desvantagem dos estudos ecológicos é que ele tem baixo poder analítico. Ele é um estudo descritivo. Eu faço uma descrição dos dois lugares, faço essa comparação, levanto a hipótese e continuo. Né? Mas analiticamente, estatisticamente, ele não tem muito poder. E uma outra grande vantagem, e na verdade uma grande tristeza até, é a falácia ecológica, né? Porque tem muita gente que interpreta resultados de estudos ecológicos de forma errada por causa disso. Né? Lembrando que é fazer inferências individuais para um tipo de estudo que foi coletado com dados agregados. E também outra desvantagem é que eles se baseiam em dados secundários. Bom, isso é fácil, fica fácil, né, para fazer o estudo, né, mas se basear em dados secundários é sempre uma desvantagem. É sempre melhor a gente ter o dado primário, né, o dado medido pelo pesquisador. Dados secundários, eles podem, né, ter sempre uma qualidade menor na informação. E, finalmente, os ensaios clínicos randomizados, o tipo de estudo que é experimental. Agora, ao contrário dos outros todos que a gente viu na aula até aqui, que eram estudos observacionais, que a gente observou uma realidade, agora no ensaio clínico randomizado, ele é experimental. Agora eu vou fazer um experimento naqueles indivíduos do estudo. Os ensaios clínicos, eles são muito bons porque eles nos permitem comparar as populações, o tratamento e a avaliação. Eles nos permitem comparar as populações por causa da randomização. O que significa isso? Receber ou não a intervenção, quem vai receber ou quem não vai receber a intervenção é decidido por sorteio, de forma aleatória. Isso é randomização. Então a única coisa que difere as pessoas que vão receber das que não vão receber a determinada intervenção é meramente o acaso. Então faz com que os dois grupos sejam comparáveis, que a população seja comparável. Os ensaios clínicos também me permitem comparar o tratamento. Como isso? Através de um placebo. Então os participantes eles não são capazes de distinguir se estão recebendo a intervenção ou se elas estão recebendo um placebo. Então todo mundo vai se comportar da mesma forma. Não sabe as diferenças ali entre o tratamento efetivo ou o placebo. E isso, entre os dois grupos, também me permite comparar o tratamento. E eles também me permitem comparar a avaliação. Como assim? Através do cegamento. O que é o cegamento? Cegamento é quando as pessoas que avaliam os pacientes, elas não sabem se esses pacientes eles pertencem ao grupo intervenção ou ao grupo controle. Ou quem faz a análise estatística depois dos resultados, essa pessoa não sabe também qual é o grupo que é o grupo intervenção ou o grupo controle. Ela compara o grupo 1 com o grupo 2, de forma cega, sem ter qualquer tipo de influência. Então, para ilustrar, eu tenho aqui a amostra do meu ensaio clínico randomizado. Eu tenho essa amostra vai ser dividida entre grupo intervenção e grupo controle. O grupo controle vai usar um placebo, e para garantir que as pessoas não identifiquem em que grupo elas estão, eu vou deixar todo mundo cegado em relação a esse tratamento. E agora, a partir daqui, os dois grupos são extremamente comparáveis em termos de população, tratamento e avaliação. Os ensaios clínicos, então, randomizados, eles respondem às perguntas de efetividade, eficácia, ou seja, quais são os efeitos de uma terapia, quais são os efeitos de um medicamento, quais são os efeitos de uma intervenção, quais são os efeitos de uma cirurgia, quais são os efeitos de um procedimento. É esse tipo de pergunta que os ensaios clínicos respondem. E por que eles são tão vantajosos? Uma das grandes vantagens deles, eles controlam todo tipo de viés. Eles controlam viés de seleção através da randomização, eles controlam viés de aferição através do cegamento, e eles são o melhor tipo de estudo para testar medicamento. E quais são as desvantagens dos ensaios clínicos? Eles são demorados, eles são caros, eles são complexos e eles não são adequados para desfechos que demoram para ocorrer. Né? Mais ou menos a mesma lógica dos estudos de corte
Por quê? Porque a doença que demora para ocorrer depois da intervenção, eu vou precisar acompanhar por um período muito, muito longo. Então, não é adequado para isso. Precisa levar isso em consideração, beleza? Então, esses são os principais tipos de estudo, os mais frequentes, os que mais aparecem em prova e também são responsáveis por mais de 90% da literatura que está publicada, né, na hora de ler artigo científico. E agora eu vou falar a respeito da classificação dos estudos, e isso precisa ser bem entendido, porque sabendo bem a classificação dos estudos, eu vou mostrar um passo a passo para deixar bem fácil para conseguir identificar qual é o delineamento que está na tua frente, seja na questão de prova, seja na leitura do artigo. Os estudos são classificados, então, quanto ao propósito geral do estudo. O propósito geral do estudo ele pode ser descritivo ou analítico. Descritivo, eles investigam a frequência e a distribuição das doenças, e aí eles podem gerar hipóteses a partir disso. Já os estudos analíticos, eles investigam a associação entre exposição e doença. Eles testam hipóteses. Agora tem dois grupos para comparar. Podem ser classificados também quanto à unidade de observação, em estudos agrupados e estudos individuais. Nos estudos individuais, a unidade estudada são os indivíduos, como nos estudos que a gente viu aqui, o transversal, a coorte, caso controle e o ensaio clínico. Outros métodos não envolvem os indivíduos. A unidade estudada são as próprias populações, são os próprios grupos. Cada grupo como se fosse uma unidade do inteiro. E aí, no caso aqui, a gente viu os estudos ecológicos. Os métodos de nível individual avaliam as características dos indivíduos, mas no nível agrupado, aí se estuda as características do grupo. As variáveis, então, nos estudos agrupados, são características do grupo e elas são obtidas através de dados secundários. Nos estudos agregados, as variáveis elas podem ser divididas em três categorias: as medidas agregadas, as medidas ambientais e as medidas globais. As medidas agregadas, elas têm análogo individual, com a média proporção. As medidas ambientais, elas têm um análogo individual até, mas é bem difícil de medir, como população e altitude. E as medidas globais, elas nem têm análogo individual, como densidade populacional, por exemplo. Um estudo de caso e controle ou uma coorte, por exemplo, ela pode encontrar que um estudo está associado a uma doença. E isso indica uma relação de nível individual. Em comparação a isso, eu tenho um efeito no grupo, o efeito ecológico. A imunidade de grupo tem relação com a transmissibilidade no grupo. Numa campanha de vacinação, por exemplo, mesmo quem não foi vacinado é beneficiado. E os benefícios da vacinação, então, vão além do aspecto biológico da imunidade, existindo, então, aqui um efeito ecológico dessa relação. Mas aqui eu não consigo, lembrando, identificar as questões individuais. Eu só sei o efeito no grupo. E aí vem a primeira pergunta que vocês precisam guardar para o passo a passo que tem no final. Eu conheço todo mundo? Se eu conheço todo mundo, o estudo é individual. Se eu não conheço todo mundo, eu só sei o dado do grupo como um todo, esse estudo é agrupado. Então guarda a frase, conheço todo mundo. Os estudos também podem ser classificados quanto ao papel do investigador em estudos observacionais e experimentais. Nos estudos observacionais, o investigador apenas observa, ele não pode interferir na condição dos indivíduos. E isso faz com que os estudos observacionais eles não me permitam estabelecer uma causalidade, porque eu nunca posso ter segurança de que esses estudos são isentos de viés ou de confusão. Já no estudo experimental, aí o investigador intervém. Eu quero testar uma medicação e para uma parte da amostra eu vou fazer com que eles tomem aquela medicação. Quero testar algum programa de atividade física, uma parte da amostra vai fazer aquele programa de atividade física. Quero testar uma dieta ou assim por diante, eu testo isso. E, bom, então, no estudo experimental, o investigador interfere na condição dos indivíduos. E, então, como ele interfere na condição dos indivíduos e ele consegue ter um controle muito mais abrangente das condições do estudo, o estudo experimental ele me permite estabelecer causalidade com uma determinada probabilidade. E aí vem aqui nessa classificação a segunda pergunta para anotar lá para o passo a passo. Tem intervenção? Quer dizer, se tem intervenção, é um estudo experimental. Se não tem intervenção, o estudo é observacional. Também são classificados quanto à temporalidade, em estudos transversais e longitudinais. Nos estudos transversais, eles são apenas um momento, uma fotografia, um mês, um ano, um minuto, desde que seja um único momento.
é que o tempo é constante. Já os estudos longitudinais, eles são em mais de um momento. Aí o tempo é variável. Ele pode ser apenas um antes e depois, pode ser intervalos ao longo de um dia, pode ser meses ao longo do ano, pode ser anos ao longo de décadas, desde que seja em mais de um momento. Porque tendo o segundo momento, ele me permite identificar quem são os casos novos. Porque eu sei daí que no primeiro momento não era um caso e no segundo momento passou a ser um caso. Então ele me permite identificar esses casos novos. E vem a terceira pergunta, que é: olhei mais de uma vez? Se eu olhei mais de uma vez, o estudo é longitudinal. Se eu não olhei mais de uma vez, o estudo é transversal. E por fim, os estudos podem ser classificados quanto à direção temporal entre prospectivos e retrospectivos, em que os estudos prospectivos olham para o futuro e os retrospectivos olham para o passado. No estudo prospectivo, é como a gente viu no estudo de coorte aqui. O estudo começa com uma amostra e eu coleto dados a respeito daquela amostra e passo a acompanhar ela para o futuro, ao longo do tempo, pelo menos no segundo momento. Já os estudos retrospectivos é como a gente viu aqui o estudo de caso e controle, mas também tem a coorte histórica, que a gente nem comentou. Mas o estudo de caso e controle, o que ele faz? Ele começa o estudo agora, eu pego as informações do doente e aí eu vou lá no passado pegar as informações a respeito da exposição. Então, é um estudo retrospectivo. Eu fui pegar a informação lá no passado. Bom, se os dois são retrospectivos, qual é a diferença entre caso controle e coorte histórica? A diferença não é que os dois olham para trás. Na verdade, a coorte histórica e o caso controle, os dois olham para trás. Os dois são retrospectivos. Isso é a semelhança. A diferença é a forma como eles olham para trás. O estudo de caso e controle, ele parte do desfecho e investiga a exposição no passado. Ele pega um grupo de pessoas que tem câncer e não tem câncer e pergunta se fumava lá para trás. Essa é a forma retrospectiva dele. Bom, e o estudo de coorte histórica, que é a coorte retrospectiva, ela também vai estudar para trás, mas ela não vai partir da doença, ela vai partir da exposição. Ela vai bem lá para o passado para identificar por bases em dados secundários se a pessoa fumava ou não, e a partir desse dado lá do passado, ela vai pegar as informações depois daquilo a respeito do desenvolvimento ou não de câncer de pulmão. Um exemplo rápido e bobo aqui é sobre o filme De Volta para o Futuro. Para quem não viu, recomendo, mas para quem viu, a coorte histórica ela funcionaria mais ou menos daquele jeito. Nesse filme, 1985 é o presente e 2015 é o futuro. Mas a gente já está em 2023. Então, quer dizer, eu começaria coletando a informação em 85, partindo da exposição, depois pegaria a informação em 2015, que seria o futuro no filme, mas tudo isso já passou. Eu parti da exposição, peguei a informação a respeito da doença no futuro, mas esse futuro, para mim, já é passado, porque a gente já está em 2023. Bom, e aí tem a pergunta que não parte diretamente dessa classificação, mas sim da diferença entre coorte histórica e caso e controle. Eu preciso me perguntar se a amostra ela partiu da exposição ou se a seleção da amostra partiu da doença. Se a seleção da amostra partiu da exposição, é um estudo de coorte. Se partiu da doença, é um estudo de caso e controle. Vamos então para o passo a passo do que tu precisa fazer para não ter mais problema para identificar quais são os principais tipos de estudo, tanto em questão de prova quanto lendo a metodologia de um artigo científico. Lembra das perguntinhas? Eu conheço todo mundo? Se eu não conheço todo mundo, eu só sei os dados globais e totais, o estudo é agrupado. Se eu conheço todo mundo individualmente, o estudo é individual. Tem intervenção? Se não tem intervenção, o estudo é observacional. Se tem intervenção, o estudo é experimental. Eu olhei mais de uma vez? Se eu olhei uma única vez, o estudo é transversal. Se eu olhei mais de uma vez, o estudo é longitudinal. E aí, a partir dessas três respostas, eu consigo chegar no delineamento. Se eu tenho então um estudo agrupado, observacional e transversal, eu tenho um estudo ecológico. Eu tenho um estudo agrupado, observacional e longitudinal, eu tenho uma série de casos. Se eu tenho um estudo agrupado, experimental e aí, por consequência longitudinal, porque o estudo experimental ele é longitudinal, eu tenho um ensaio comunitário. Se eu tenho um estudo que é individual, observacional e transversal, ele é
o estudo de prevalência ou o estudo de inquérito. Mas aqui na aula a gente viu o estudo de prevalência, o inquérito, como eu chamando ele de estudo transversal. Quando a gente cita um estudo transversal, a gente está se referindo a esse aqui, ao estudo de prevalência, ao estudo de inquérito. Apesar de que o estudo ecológico também seja um estudo de corte transversal, beleza? Se o estudo for individual, observacional e longitudinal, aí ele pode ser a coorte ou o caso e controle. E aí, nesse caso aqui, de ser individual, observacional e longitudinal, a gente tem que pegar a última perguntinha lá da classificação, que é se parte da exposição ou se parte da doença. Se a seleção da amostra parte da exposição, o estudo é uma coorte. Se parte da doença, o estudo é um caso e controle. Vocês vejam que aqui não tem nada a ver com o tempo, né? Tem a ver com de onde o estudo partiu. E se o estudo for individual, experimental e longitudinal, eu tenho um ensaio clínico, certo? Então, se tu tens alguma dúvida ou quer entender algum tema específico ou resolver algum problema, coloca aqui nos comentários. E não te esquece, observacional, transversal, coorte, caso controle e ecológico. E o experimental, a gente viu aqui o ensaio clínico. E para ajudar a definir o tipo de estudo, lembra das perguntas. Conheço todo mundo? Teve intervenção? Olhei mais de uma vez? E aí a última perguntinha com asterisco, né, se parte da exposição ou se parte da doença. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Te inscreve aqui no canal, curte, compartilha esse vídeo no grupo de estudo e traz mais gente para estudar aqui com a gente. Bons estudos, um abraço e até a próxima.